Vamos ler então Mateus 21, verso 28. Esse texto tem como título uma parábola, a parábola dos dois filhos. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 21, verso 28. Palavras de Jesus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu. O que ele respondeu? Não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro filho, o segundo, e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas ele foi? Não, mas ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam os discípulos. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é eficaz e que, creio, cumprirá o teu propósito nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê corações ávidos pela tua palavra, que recebamos e guardamos e escondamos essa palavra para não pecar contra ti. Senhor, os dias são maus, os tempos são difíceis, e mais do que nunca precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Se revela a nós, continua a se revelar a nós nessa noite. Pedimos a ajuda do teu Espírito, faz isso pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos, hoje é o 8º dia da nossa campanha Imersão na Comunhão. E nós fizemos a questão de distribuir esse boletim para você, para que fique na sua Bíblia, mas colocar cartazes e colocar também aquela faixa, para que você vá se avaliando nesse compromisso coletivo que a gente fez. Porque é muito bom que a gente consiga medir o nosso compromisso de fé, de comunhão, o nosso compromisso com Deus. E quando a gente olha para ali, a gente começa a falar: deixa eu ver se eu estou engajado mesmo no reino de Deus com a minha comunidade. Quando a gente olha, a gente fala assim: deixa eu ver, não, eu orei essa semana e também jejuei, eu escolhi um tempo. Aí você fala assim: o 2, como falou aqui a Lenita, olha, eu abracei a causa de alguém, eu ajudei, eu trouxe alimentos, eu fiz alguma coisa para demonstrar amor por alguém. Aí você olha por 3 e fala: puxa, o meu pequeno grupo ainda não começou, o que eu preciso? Você só precisa querer. Alguns pequenos grupos começaram essa semana. Gente que nunca liderou um pequeno grupo falou: pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa de vontade. Vai, pega um dos reflexões Talmidim, ora a Deus, reparte isso com a sua família, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus colegas, e veja como Deus vai se manifestar nisso que você está fazendo. Quando a gente olha, a gente começa a falar assim: puxa, teve algum dia que eu falhei ali na reflexão minha bíblica, eu fiz tantas outras coisas e não tive tempo para isso. E você começa a se corrigir, a dar um passo adiante de qualidade espiritual. E o 5 lá, que a gente vai ter muito essa oportunidade agora nesse final de semana. Trazer gente para Deus, gente que não conhece Jesus, gente que está afastado, gente que desanimou na caminhada, gente que precisa urgentemente de ser resgatado. Então, eu queria que sempre que você chegasse na comunidade ou dentro da sua Bíblia, você olhasse, falasse assim: deixa eu ver como eu estou nesses 5 itens assim. É como se você for num médico. E o que a gente mede assim, sinais vitais no médico? Me ajude aí. Pressão alta, é você olhar, deixa eu ver se está 12/8. É mais ou menos isso. O que mais? Açúcar no sangue, esse negócio de glicose é perigoso isso, hein? Precisa estar abaixo de quanto? Não, 110 não, meu irmão, é 100, não deixa chegar no 110 não. Os médicos já estão dizendo que você está com 110, você já está pré-diabético, baixa de 100. Tira o açúcar daí, né?
Abaixo de 100. Que é a terceira coisa que a gente mede no médico? Colesterol. Abaixo de quanto? Olha aí, tem gente da área médica aqui, abaixo de 200, né? Para de comer gordura. Quarta coisa, falaram aqui, temperatura. Tem que estar quanto, mais ou menos? Meu irmão, 38 já está febril, é abaixo disso. Né, Juninho? Quanto tem que estar, Juninho? 36,7. Nada como ter um rapaz da área médica aqui, né? Tem o Douglas também, tem uma turma da área médica aqui. 36,7. Se vier longe disso é problema. Em quinto, faltou um aí. Hã? Não, uma coisa que pega a gente, peso. Que sempre está um pouquinho, né? O médico fala assim, está no sobrepeso. Aí no outro dia você fala, será que ele vai falar que eu estou no super sobrepeso, né? Pois é. 5 coisas. Aí você sai do médico, você sabe como é que está de saúde. Eu queria que você olhasse para aqueles 5 pontos e falasse, deixa eu ver como está a minha saúde espiritual. E aí você vai confrontar. E aí você vai ver, deixa eu ver se eu estou engajado no reino. Estou falando a palavra engajado porque é sobre isso que eu gostaria de pregar hoje. Sobre engajamento no reino de Deus. Jesus está nos falando aqui de uma parábola. Uma parábola que ela é chamada a parábola de quantos filhos, gente? 2 filhos. Jesus está numa daquelas conversas, assim, com os seus discípulos, e é interessante na Bíblia, que as grandes verdades da Bíblia, as grandes transformações, as grandes revelações de Deus não foram dadas para a multidão. Eu não sei se você já percebeu isso. As coisas assim incríveis da Bíblia foram dadas quase sempre para uma pessoa, para uma mulher que estava no poço e foi revelada ali um princípio de vida, para um Nicodemos, para um jovem rico, era uma pessoa. E Jesus, quando ensinar, ele ensinava para grandes multidões, mas quando ele tinha uma coisa mais aprofundada, ele chamava os seus discípulos, falava, olha, eu preciso falar isso para vocês. E ele está conversando com seus discípulos e diz assim, um homem tinha 2 filhos. E na Palestina do tempo de Jesus, ter 2 filhos homens era o que um pai mais queria na vida. Porque naquela época, ter filhos homens era primeiro sinal de boa mão de obra. Então isso era fundamental. Segunda coisa, eram os filhos homens que iam suceder o pai. Iam cuidar da família, iam cuidar do patrimônio. Só que esse pai chega para 2 filhos e o primeiro ele fala assim, olha, filho, hoje eu preciso de você lá na nossa plantação, na nossa vinha, que vai ser sua depois, é da família. E eu preciso que você vá trabalhar na vinha. O que o primeiro filho responde? Ele fala, não quero. Parece um bebê chorão. Foi mesmo igual vocês falaram aí. Tem gente que é assim, não quero, não vou, não brinco mais, não faço isso, né? Às vezes a gente faz até um beicinho para falar essas coisas, né? O filho simplesmente fala para o pai assim, não quero. Interessante dessa história, que esse pai é um pai muito bondoso, porque se a gente olhar a Palestina do tempo de Jesus, esse pai tinha todo o direito de falar, você não quer não? Então você está deserdado, você não tem direito a mais nada que é meu, e você vai caminhar e tentar a vida sozinho aí. Mas esse pai não faz isso. É um pai amoroso. Eu tenho a impressão que é o mesmo pai do filho pródigo. Aquele pai amoroso. E ele chega para o segundo filho e faz a mesmíssima pergunta. Filho, estamos precisando de você lá na vinha, na plantação da nossa família. O que o segundo filho responde? O que ele responde? Sim, Senhor, eu vou. O primeiro diz o quê? Eu não vou. E o segundo diz. Só que a Bíblia está dizendo que embora um tenha dito que não ia, ele mudou de ideia depois e acabou indo. Falou que não ia, mas foi. Olha que interessante. E o que tinha dito que ia, o que ele fez? Não foi. E Jesus, a partir dessa parábola, ele começa a explicar alguns princípios de vida. Como funciona na economia de Deus as coisas. Como os princípios de vida, a gente pode olhar
e verificar quando a gente está seguindo isso, como a nossa vida se torna próspera e abençoada, e deixar de observar esses princípios, como a gente cria problemas para a gente. É interessante que o primeiro filho fala assim: eu não vou. Mas aí alguma coisa acontece com ele no meio do caminho, e ele nem avisa o pai, e ele vai, daqui a pouco o pai sabe que ele está já trabalhando lá. Esse é um tipo de gente, que às vezes não é muito fácil lidar. Você chama para alguma coisa, mas não é pessoa que se entusiasma rapidamente. Esse tipo de gente não é aquele que a gente conhece como o chamado Maria vai com as outras. Não tem gente assim que é animado para um monte de coisa, mas aí você fala: ok, vamos ver agora, a gente tem aí, vamos ver se funciona no médio prazo. Aí não conta mais com ele. Às vezes você chama a pessoa para te ajudar. Aliás, eu tive uma experiência essa semana que a gente brinca. Tem a ver com o pastor Juvenal, inclusive. Tem uma pessoa que gosta muito do pastor Juvenal. Gosta muito. A gente gosta também, mas ele gosta. E ele gosta tanto do pastor Juvenal que toda vez que nos vê, eu não vou citar o nome, evidentemente, mas toda vez que nos vê, ele fala assim: ó, pode falar para o pastor Juvenal que ele tem uma passagem garantida aqui para onde eu estou. Sabe quantas vezes a gente já ouviu isso, meu irmão? Eu sozinho já 10. Eu até brinquei com o pastor Juvenal: se o senhor quiser, o senhor vai uma vez por mês que a passagem está comprada. Porque é um tipo de coisa assim. Às vezes você está conversando com gente que fala assim: olha, eu estou junto de você, eu vou te ajudar. Se você precisar de mim, pode contar. Procura ele 5 minutos depois. Não é verdade, Duda? Não tem mais, já foi embora. Não, eu estava brincando, aí já tem um outro compromisso aqui, já se esquivou, já está em outra. É gente que é assim. É o segundo filho. Agora o primeiro filho já denota um outro tipo de gente. São pessoas que não vão no primeiro impulso assim. São um pouquinho mais difíceis de lidar. Às vezes dá umas respostas para a gente que a gente acha meio torta, assim, igual esse filho falou: não vou não. E a gente fala: será que esse cara... a gente fica pensando. Mas daqui a pouco essa gente é capaz de refletir de novo e refletir de novo. Gente assim, quando põe a mão na massa, põe para valer. É gente que você pode contar de verdade. Que Deus coloque do lado de vocês pessoas assim, que são capazes de, às vezes, dar uma resposta que você não gosta muito, mas depois de refletir, são capazes de assumir um compromisso de vida com você, que assim, é raro gente assim. E a gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Jesus está comparando esses dois tipos de pessoa, e ele traz isso para a nossa realidade, para a gente começar a refletir. Como é que a gente lida com a nossa vida? Como são esses dois grupos de pessoas? E tem mais. Jesus fala assim: olha, aquele que disse que não iria, mas mudou de ideia, foi? Jesus pergunta assim: quem é que de fato obedeceu o pai? Quem que vocês acham que foi? Foi o primeiro filho que disse não, mas foi depois? Ou o segundo filho que disse eu vou, mas acabou não indo? Quem obedeceu o pai? O primeiro. E Jesus pergunta para os discípulos, eles falam: foi o primeiro. Aí Jesus fala assim para eles: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há publicanos, ou seja, os fiscais corruptos do Império Romano, como Zaqueu, e prostitutas, como foi Maria e tantas outras, que estão entrando antes no reino do que vocês que conhecem a Torá, conhecem a Bíblia, estão me ouvindo o tempo inteiro aqui, mas não praticam o que estão dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que alguém pode viver uma vida inteira conhecendo Deus, conhecendo a Bíblia, dizendo frases evangélicas, dizendo eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sou filho do rei, e eu sou bom, e eu vou acontecer, e mesmo assim o reino de Deus não ser uma realidade na sua vida. Porque são aquelas pessoas que dizem assim: sim, eu vou, mas não se compromete com o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus não é uma realidade para a vida deles.
Jesus está falando assim: vocês estão vendo aqueles caras do Sinédrio, que estão fazendo religião 7 dias da semana? Pois é, eles falam muito a respeito de Deus, mas não agem em obediência a Deus. E os publicanos, como Zaqueu, ele entendeu o que é o reino de Deus, e ele, apesar de ter dito não no começo, porque ele vivia uma vida devassa, atrapalhada, ele recebeu a palavra de Deus e começou a agir como alguém que está no reino de Deus. Sabe o que eu aprendo com Jesus a respeito dessas coisas? Que essa parábola dita por Jesus, há verdades espirituais aqui profundas. E mais, há coisas muito práticas para a nossa vida, para a gente fazer uma análise hoje e falar assim: será que eu estou engajado no reino de Deus? Será que eu me comparo a um dos 2 desses filhos aqui? Quem sou eu nessa parábola? Esse primeiro filho que disse que não ia, mas depois ganhou a consciência do evangelho, e daqui a pouco, sem entrar no ministério, sem falar para um pastor, sem ganhar um cargo, já começou a fazer as coisas e abençoar a gente, e cuidar de gente, e fazer um grupo pequeno, e orar por alguém, e visitar alguém, e nem precisou dar um cargo, nem precisou falar nada, ele está agindo. Ou será que a gente é esse segundo filho, que a gente fala as coisas para impressionar e fala: pode contar comigo, pode deixar comigo que eu vou lá, pode deixar que essa peteca eu segure. E quando você procura, onde está o sujeito? Assistindo o Jogo do Brasil? Foi isso que vocês falaram aqui? É esses 2 tipos de pessoas que estão sendo colocadas aqui. E eu aprendo a primeira coisa aqui com Jesus, que é o primeiro princípio prático para a minha vida. Qual é esse princípio? É que no reino de Deus, mais importante do que o que dizemos, é o que nós fazemos. A gente aprende com Jesus que a gente não deve acreditar. Olha que coisa prática, meu irmão. A gente não deve acreditar assim cegamente no que todo mundo diz. Tem muita gente com problema na vida porque acredita em todo mundo. A pessoa chega a falar assim para você: eu sou de Deus e tenho uma coisa para te falar. Você fala: então fala, meu irmão. É de Deus, fala. E não discerne, não confronta com as escrituras, não tem discernimento de Deus e vai recebendo. Receba! E vai. O que eu acho um absurdo, eu estava conversando hoje com a Giz no almoço hoje. Me impressiona alguns cristãos. É impressionando como Deus, para alguns cristãos, é um Deus extremamente confuso. Gente, não é pouco às vezes que eu ouço gente falando assim. Não é só gente da nossa comunidade, gente que me liga às vezes assim: mano, Deus falou comigo a respeito de uma coisa. Eu falei: amém, se Deus falou, está falado, não tem, né? O que você acha? Ó, eu nem quero falar o que eu acho, porque se Deus já falou, eu não tenho muita coisa para dizer, né? Ele falou, está falado, né? Aí, se está falado, meu irmão, siga e vai adiante. Daqui a 4 dias, eu recebo uma nova ligação. Mano, Deus falou comigo de novo. Mas que bênção, Deus está falando com você mais do que todo mundo. Mas vamos lá, né? Deve ter alguma coisa especial, né? Já mudou tudo, Deus já falou outra coisa diferente. Mas espera aí, eu devo acreditar no Deus da segunda ou no Deus da quinta? Ou será que Deus entrou numa confusão, Ele não sabe muito bem o que Ele quer para você, para a sua vida? Porque é um tipo de vida que está acontecendo aqui. A gente recebe e ouve o que todo mundo fala, sem fazer um filtro. Meu irmão, você quer saber se Deus está falando com você? Primeira coisa, as escrituras, Deus está falando com você o tempo inteiro. É a primeira coisa. Mas Deus também pode falar através de outras pessoas? Pode. Mas eu vou dizer para você, não há exemplo na Bíblia que Deus fala dia sim, dia não, dia sim, dia não. O que Deus vai falar para você é o seguinte: vai ler a minha palavra. Está lá a minha revelação para você. Está lá o que você precisa viver, como essa parábola aqui, olha. Se a gente aprender sobre essa parábola, a gente não vai ficar ouvindo todo mundo. E se não ficar ouvindo todo mundo, você não vai ficar tomando umas decisões equivocadas. E você vai começar a
questionar-se que o que alguém fala é o que ele pratica. Meus irmãos, aqui no nosso Brasil varonil, o que se fala é o mesmo que se faz? O que se fala em Brasília é o que a gente vê na nação? Mas tá bom, pastor, é gente sem Deus, é gente ímpia. Então vamos lá, vamos para as nossas igrejas evangélicas. O que se fala, na grande totalidade, é o que se faz? Jesus está dizendo isso. Não é porque a gente fala em nome de Deus, não é porque a gente fala em nome de Jesus, não é porque alguém diz, eis que te digo, que isso necessariamente é de Deus. A Bíblia diz assim, provai os espíritos. A Bíblia está dizendo que você tem o direito, não só o direito, mas o dever, de toda vez que alguém falar em nome de Deus para você, inclusive eu como pastor, você conferir nas Escrituras. O pastor Manu está pregando a Bíblia para mim. Você tem o direito e tem o dever de fazer isso. Pastor, alguém ligou para mim, eu liguei no Disque Oração. Disque Oração e veio uma palavra tremenda. Aliás, esse nome tremenda, ele é comum nesses meios, assim, né? É tudo tremendo, a igreja foi tremenda, o culto tremendo, a coisa tremenda, e a gente está tremendo também, sei lá, uma coisa tremenda isso aí, né? Mas a gente começa a olhar, peraí, o que esse camarada está falando, ele está vivendo. Jesus está ensinando aqui, que não é porque a gente fala em nome de Deus, não é porque você acredita em Deus, não é porque você crê em Deus, não é porque você tem uma carta de intenções, e a gente tem essas cartas de intenções com Deus, que você está engajado no reino de Deus. Você pode ser igual esse segundo filho, você está falando, sim eu vou, sim eu creio, sim eu tenho vontades, eu acho bonito o culto, eu acho legal a mensagem, pastor, eu ouço pela internet depois, isso é uma carta de intenções. A palavra de Deus, através dessa parábola é, como estão os seus sinais vitais e espirituais, o seu engajamento no reino de Deus? Esse é o ponto. É a primeira coisa que eu aprendi. Diga assim comigo, Senhor, me ensina isso. Que no teu reino, não importa o que a gente diz, importa o que a gente faz. Amém, gente? Olha a segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, é muito prático para a nossa vida. Seguir a Jesus, meus amados, não é uma questão de intenção. É uma questão de engajamento. Tem um ditado popular que diz que de boas intenções, o céu está cheio, não é isso? Eu quis melhorar a situação, porque você quer ir para o céu, você não quer? Eu queria que você fosse para um lugar de boas intenções, né? Mas parece que o dito popular é que o inferno está cheio de boas intenções. A fé cristã não tem a ver com boas intenções. Não tem a ver com você decorar algumas rezas. Não tem a ver nem com você decorar alguns mantras. Eu fico, sinceramente, meio preocupado com cristãos que ficam assim falando muito mantra. Você sabe o que é um mantra? É uma coisa que você fica repetindo, achando que aquilo por si só vai funcionar. Assim, com perdão dos meus irmãos católicos, e eu estou falando irmão porque são meu irmão mesmo. Por exemplo, eles usam isso falando assim, ó, essa coisa preta, reza 3 Ave Maria. Porque uma Ave Maria não pode resolver, então a gente faz 3 para garantir. Isso é uma espécie de mantra, né? Às vezes nós cristãos evangélicos temos também, não é só os irmãos católicos não, né? A gente usa o sangue de Jesus para uma coisa e o nome de Jesus para outra. Já viu isso? A gente vai expulsar um demônio. A gente usa o sangue de Jesus ou o nome de Jesus? Ah, pastor, não sei, na hora eu clamo os dois para garantir que a coisa está pegando, tal, vai lá, né? Se não der, o outro dá, tal, né? Importante é o capeta sair, não é isso? Porque a gente não sabe muito bem aqui, a nossa intenção, engajamento, está meio diferente aqui para as coisas. O que Jesus está ensinando é que como se a gente falasse assim, eu vou usar uma instituição muito querida dos brasileiros, que são os bombeiros, né? Que tem irmãos dos bombeiros aqui, tem o Bruno que está chegando lá, né, Bruno?
A gente está orando por isso, né? O pastor Juvenal passou uma vida inteira. Quase todos nós admiramos os bombeiros. A gente fala assim, poxa, esses caras fazem um trabalho legal. Aí vocês veem eles subindo numa escada para retirar uma pessoa do 5º andar e tá para cair a parede, e você fala, que legal essa gente, eu gosto do que eles fazem, eu acho que eles têm uma intenção incrível. Isso é muito legal, você ter essa intenção. Mas você gostar do que o bombeiro faz, não faz de você um bombeiro. Para quem está no meio do fogo, o que precisa? Precisa você falar assim, olha, eu gosto muito do que o bombeiro faz. Se você der sorte e ele for aí, eu vou gostar muito e vou elogiar muito, mas eu não vou aí de jeito nenhum. Você acha que vai aliviar a vida de alguém que está lá no problema? Alguém que está debaixo de um escombro. Vale a pena você chegar de fora e falar assim, olha, eu acho tão bonito o que os bombeiros fazem, você não tem ideia. Inclusive, se der certo deles virem aqui, vai ser uma coisa linda eles resgatarem você. Você acha que quem está lá embaixo vai olhar para você como? Mas é assim que a gente vive a vida cristã. A gente fala, Deus é tão bom. Você está vendo o cara morrendo. Você fala, Deus é tão bom. Se você soubesse como Deus é bom. E o cara olhando para você assim. Deus é tão maravilhoso. Inclusive você não tem Deus e eu tenho. Aí o cara falou, quem é que tem Deus aqui mesmo? É você que tem Deus? É esse tipo de gente que Jesus está falando. É gente que tem as melhores intenções, mas não tem engajamento. Não vive a vida que Deus planejou para você. É gente que está esperando uma certa mágica cristã. Um dia, quando você fala com pessoas assim, é muito comum a pessoa falar assim, olha, pastor, Deus tem uma obra tremenda na minha vida. Deus falou que vai fazer coisas grandes. E Deus vai me honrar. Até aí tá bom. Às vezes passa disso e fala assim, e vai colocar os inimigos aqui no meu pé. Eu vou fazer assim com eles. Eu não sei que evangelho é esse, mas não é o das Escrituras isso. Tem nada a ver com Deus isso. Tem absolutamente nada a ver com a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do evangelho é aquilo que você se engaja. Tem alguém no meio do incêndio, você vai ter que ir lá. Você fala assim, pastor, mas eu não tenho treinamento para coisas assim físicas. Mas no mundo espiritual tem tantos incêndios para você salvar gente. Tem gente nesse momento aqui, que a vida financeira está incendiando. E você pode ser um instrumento de Deus para aconselhar, para ajudar, para dar um novo encaminhamento, para corrigir. Amém, gente? Tem muita gente que o incêndio dele é a vida sentimental. Nada dá certo, nunca dá certo, não confia mais em ninguém, acha que não pode ser amado ou amada, está no meio do incêndio. E você pode ser um instrumento de Deus para ir lá e ajudar, e orar junto, e aconselhar. Isso é ser um bombeiro que se engaja, não é um bombeiro na teoria. Amém, gente? Esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio, e a gente já termina hoje, que eu aprendo com Jesus, que é extremamente prático, é que seguir a Jesus também não é uma questão de crença. Na verdade, importa muito pouco a sua crença. Seguir a Jesus tem a ver com uma palavrinha chamada obediência. Tem até gente que diz que o abecedário de Deus não começa com um A, começa com um O, de obediência. Porque Jesus disse assim, olha, não se enganem. Se as minhas palavras estiverem em vocês, e se vocês estiverem em mim, o nome disso é engajamento, vocês pedirão tudo, e vos será feito. Agora, se as minhas palavras não forem verdade em vocês, e vocês não estiverem em mim, pode falar, tudo posso naquele que me fortalece? Pode chamar o anjo da guarda? O anjo da guarda vai falar, estou nessa não, meu filho, vai sozinho. Vai sozinho, já arrebentei minha asa aqui umas 3 vezes com você. 4ª vez não vou mais. Você não vê a palavra do Pai aqui?
Você olha para o anjo da guarda de alguém, está cheio de band-aid o cara. Que já se arrebentou num monte de coisa para salvar você das besteiras. Né? O que Jesus está ensinando aqui é que ele diz assim, olha, eu vou sim para o Pai, mas eu vou voltar. E o que eu vou voltar? Aqueles que estiverem engajados nesse reino que eu vim trazer, eles vão pedir tudo e o Pai vos fará, porque eles estão vivendo a vontade do Pai. Essa é a palavra de Deus. E Jesus ainda, Jesus é meio que irônico aqui com os discípulos. Eles estão falando assim, olha, vocês são meus discípulos, me ouvem todo dia, vocês estão comigo todo dia, tem o pessoal do Sinédrio, que é o pessoal da religião judaica, sabe tudo sobre a Torá. Mas os publicanos, essa gente que vocês detestam, e as prostitutas, essa gente que vocês discriminam, eles estão entrando primeiro no reino, eles estão recebendo primeiro o benefício do reino, por um motivo muito simples. Eles não ficam teorizando sobre Deus. Eles, quando foi lhes apontado o seu problema, eles se voltaram para Jesus em arrependimento. Sabe quando é que a gente é curado por Deus? Não é quando a gente fica justificando. É quando a gente fala assim, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu tenho problemas. Senhor, eu sou culpado sim. Tem uma expressão que os pais da igreja falaram durante séculos atrás, que eu acho assim, uma das coisas mais belas da fé cristã. Quando eles iam se confessar os pecados, eles diziam assim, minha culpa, minha máxima culpa. Isso é um reconhecimento de quem vai para Deus e se reconhece pecador. É gente que começa uma oração não falando assim, Senhor, derrota os meus inimigos e deixa eu dar uma espinhazadinha neles. Não é oração assim não. A gente fala assim, Senhor, eu já quero começar minha oração dizendo que eu sou culpado. Eu já entrego os pontos. Eu me rendo, como nós cantamos aqui. Eu me rendo. Quando a gente se rende, a Bíblia vai nos garantir que a misericórdia, a graça de Deus vem sobre nós e nos inunda. Olha que coisa maravilhosa. Somos inundados pela misericórdia, Júnior. Somos abraçados por Deus, porque Deus resiste o soberbo. É aquele que explica, aquele que fala em nome, aquele que fala o mantra. Mas Deus recebe com carinho aquele de coração contrito e arrependido. É por isso que Jesus disse assim, se vocês quiserem me seguir, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer para se engajar é negar-se a si. Diga assim para quem está perto de você, fala assim, olha, vou ser sincero com você. Se você for seguir a Jesus, não uma religião, não uma denominação, seguir a Jesus, as suas ideias não importam muito não. Sabe essa ideia brilhante que você acha que tem? Você vai ter que abandonar ela. Está disposto? Jesus está dizendo a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Desconfie de você. A segunda coisa, tome cada um a sua. Sabe quem tem que viver a sua vida espiritual? É você mesmo. Não dá para o seu pastor viver a sua vida espiritual. Não dá para a sua mãe. E tem filho que é assim. Pastor, eu sou meio tranqueira mesmo, mas tem uma mãe de oração, ela ora lá, pastor, olha, e o capeta fica preso. Vai brincando com isso. O anjo da guarda está quebrando o seu galho. Chega uma hora que ele vai sair fora, e você vai ver o que vai acontecer. É você que tem que viver a sua vida espiritual. Pastor, eu sou casado assim, eu sou um cara meio devagar, mas minha mulher ora muito, pastor. Amém. Que Deus te deu alguém assim. Mas você vai precisar viver a sua vida espiritual. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você pode me seguir. O que Jesus está nos ensinando aqui, é que a gente só vai conhecer os benefícios do reino de Deus, quando a gente se engajar no exército de Deus.
Não adianta você olhar para um exército e falar assim, que bonito essa gente, né? Estão lá no Iraque guerreando e você fala, que bonito isso. E você está na televisão do lado de cá. Tem muito cristão assim, achando o culto bonito, a pregação bonita. Pastor, como você está pregando bem. Amém, irmão. Mas isso não vai ajudar a sua vida se você não se engajar. Se isso não for realidade para a sua vida, você é esse segundo filho que está falando assim, eu vou, pode deixar que eu vou, pastor. Estou indo para o culto, estou indo para a igreja. Mas o reino de Deus não está sendo realidade para você. Eu quero orar nessa noite com você, para que você veja essa campanha de imersão na comunhão como um sinal de Deus para você se engajar. Deus, eu tenho vindo para a igreja, está tudo muito legal, eu ouço a palavra de Deus, isso faz bem para mim, mas isso não é suficiente. Você precisa se engajar no exército de Deus. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar vivendo uma vida raquítica. As promessas de Deus não vão ser realidades para você. Jesus disse que Ele precisa estar em você, e as palavras dele estão em você, para se tornar realidade, a realidade do reino de Deus. Sabe isso que significa? Que não basta você crer em Jesus. Deixa eu apertar você um pouquinho mais e a mim também. Não basta você ter nascido numa família evangélica. Não basta a sua esposa orar e você não. Não basta alguém estar buscando Deus, mas você não está buscando Deus. Não basta você orar na caixinha da promessa, ligar na oração. Tudo isso tem algum valor, mas é infinitamente menor do que o seu engajamento no reino de Deus. Porque a questão final, a única pergunta que vai interessar para mim e para você, no dia do Senhor, no dia que Ele vir sobre todos e todos e a gente estar diante de Deus, a pergunta é, você conhece intimamente o meu filho chamado Jesus? Eu fico pensando nesse dia, quando esse dia chegar, e Deus falar assim, mano, você conhece o meu filho Jesus? Então o que Ele disse a respeito de tal coisa? Você já pensou se esse teste fosse feito para nós aqui? Você conhece o meu filho Jesus? Você conhece o poder dele, as obras dele? Você conhece o caráter dele? Porque quando a gente faz isso, o reino de Deus está se tornando realidade dentro de nós. E Jesus disse que o reino de Deus não era uma coisa externa para ser interna depois. Da onde ele ia fluir, gente? Da onde? De dentro, é algo que vem de dentro. É de gente que conhece ao Senhor. E gente que conhece ao Senhor, vai acontecer aquilo que o Salmo 1 diz. Então não adianta você abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Conhece gente assim? A Bíblia está amarela. Só tem a única página da Bíblia que se lê. Ou o Salmo 23, que são os famosos, né? Mas não adianta a gente estar com a Bíblia aberta nesses lugares, se o Senhor do Salmo 23 não é o nosso pastor. Não adianta a gente estar com a Bíblia aberta nessas páginas, se a gente não conhece esse Deus que Davi honrou e serviu e se engajou no reino dele. Aliás, se a nossa resposta a Deus for assim, Deus, eu vou me engajar no teu reino. Eu vou olhar para aqueles sinais vitais ali, ver onde está ruim, eu vou melhorar aquilo. Me ajuda com o teu espírito. Quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer e ser verdade na nossa vida? Aquilo que diz o Salmo 1. Sabe o que diz o Salmo 1? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos... É gente que não ouve qualquer pessoa e acha que tudo é verdade. Tem a ver com o que pregamos hoje? Tem tudo a ver. É gente que não imita a conduta dos pecadores. Pastor, tem um cara fazendo sucesso, mas ele atropela todo mundo. Eu vou fazer igual porque esse é o caminho do sucesso. Você está longe do reino de Deus. E não se junta na roda dos zombadores de Deus. Quem são os zombadores de Deus? Gente que chama o mal de bem e o bem de mal. E a Bíblia vai dizer em Gálatas que de Deus não se... O que o homem plantar, isso ele vai colher.
Fica longe dessa gente. Mas o que é interessante é que a Bíblia vai dizer que essa gente é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo. Eu gosto dessa expressão, porque a Bíblia está dizendo que quem já está vivendo o reino de Deus não vive sendo consumido pela ansiedade, porque ele sabe que o fruto vai ser dado no tempo. Olha que interessante. E as suas folhas não... Sabe o que significa a folha não murchar? É não ser aquele tipo de gente que ora, está lá em cima, abençoado, cheio de espiritualidades, mas aí no outro dia, como é que está esse irmão? Só Deus. Como que você está, irmão? Ah, irmão, está tudo ruim. Mas de ontem para hoje já piorou. Não sei o que aconteceu. Meu Deus, de ontem era um, ou de hoje já está, sei lá, mudou tudo. A Bíblia está dizendo que essa gente que conheceu o reino de Deus, as folhas não murcham. Porque tem um princípio aqui muito interessante. Tudo quanto fizer, veja, tudo quanto fizer, prosperará. O que é necessário mesmo para prosperar no reino de Deus? Obedecê-lo. Precisa de mandinga? Precisa de comprar bênção? Precisa de comprar alguma coisa? O que você precisa para ser próspero no reino de Deus? Obedecê-lo. Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, peçam tudo e vos será feito. Amém, gente? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Será que nós vamos abandonar a ideia de que basta crer em alguma coisa e que nós já estamos no reino de Deus? Eu oro para que você seja despertado para se engajar no reino de Deus. Se engaje nesse exército. Não basta você saber sobre Jesus, não basta você crer em Jesus, não basta você conhecer alguns versículos bíblicos, você precisa viver dentro do reino de Deus. E sabe de uma coisa, e eu termino falando isso? Os discípulos de Jesus não se ocupam em falar muito. Os discípulos de Jesus não precisam falar muito. Os discípulos de Jesus simplesmente agem. Simplesmente abençoam. Simplesmente fazem. Obedecem ao chamado de Deus. Ele sabe que não é pelo muito falar, porque o seu testemunho e as suas ações gritam se ele está no reino ou não está no reino. Amém, gente? Diga uma palavra de Deus para a pessoa que está perto de você. Fala assim, não precisa falar muito. A pessoa que está perto de você fala muito ou não? O que você acha? Talvez você não conheça. Mas fala, não é pelo muito falar. É pelo fazer. É pelo testemunho. Jesus precisa aparecer em você. Amém, gente? Fazendo assim a gente vai entender o que Deus nos fez saber hoje. Que o verbo do reino de Deus não é o verbo falar, é o verbo agir. Diga assim comigo, levanta sua mão e diga assim comigo. O verbo no reino de Deus não é o falar, é o agir. Fala assim, um bom samaritano foi o bom samaritano. Não foi porque ele falou muita coisa, foi porque ele demonstrou amor bastante. Amém, gente? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Fique de pé, a gente já vai cantar logo depois. Antes que a gente cante, eu queria aqui usar o método de Jesus, o meu mestre, para que essa palavra se torne uma realidade no nosso coração. Jesus, sempre que terminava de ensinar uma parábola, ele dizia assim, e vocês, o que acham disso? Ele falava assim para os seus discípulos. E eu gostaria de falar para mim mesmo isso, e para você nessa noite. Que tipo de filho você tem sido? É um filho que diz assim, eu faço, Deus, pode deixar, mas daqui a pouco você desaparece. Ou será que você, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com os seus limites, às vezes você nem dá a resposta
que as pessoas querem ouvir, mas você é capaz de ser transformado, de render-se e falar: Deus, eu vou fazer, eu nem preciso falar nada para ninguém, simplesmente vou fazer, porque é para isso que eu fui criado. Feche os teus olhos e ore, fala com Deus. Lembre-se que não vai adiantar nada você ter vindo aqui por 2 horas, ouvir essa palavra, e ela não gerar transformação em você. Você só terá ouvido falar de Jesus, e o reino de Deus não vai ser plena realidade na sua vida. Agora, se você tomar uma decisão de engajar-se nesse reino, socorrer pessoas feridas, ajudar pessoas necessitadas, você vai ver como as palavras de Deus vão se fazer verdade na sua vida. Aí você vai falar e vai se cumprir. Você não vai precisar determinar nada, nem colocar Deus na parede em nada, porque essas palavras, há uma promessa de Deus que elas serão verdade em você. Você terá conhecido não o Salmo 23, mas o pastor do Salmo 23. Você terá conhecido não o Salmo 91, mas você vai estar escondido debaixo da sombra do onipotente do Salmo 91. Você não fará palavras de ordem do Salmo 1, mas a prosperidade do Salmo 1 será uma realidade na sua vida, porque você se engajou no reino de Deus. Você entendeu que no reino de Deus o verbo não é falar, o verbo é agir, é o testemunho, é Deus ser resplandecido em nós para o mundo. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite, nesse domingo de uma noite fria, nesse domingo em que outras tantas coisas chamaram a nossa atenção, mas essa gente veio ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito, e o Senhor falou comigo, Senhor, e creio que falou com os meus irmãos também. E eu saio daqui com ferramentas espirituais para lutar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu saio daqui certo que não é qualquer voz que fale em nome de Deus que tem a ver com Deus, que eu tenho que olhar o testemunho, a vida, a ação, Pai, para ver se provém de Ti, se é um discípulo Teu de fato. Eu aprendo aqui que eu não tenho que ter uma carta de intenções com Deus, eu tenho que ter um engajamento no reino de Deus. Eu aprendi aqui hoje que não é pelo muito falar, mas são as minhas ações que faz de mim um discípulo de Jesus. Pai, que essa unção do Senhor esteja sobre a tua igreja. Faz dessa igreja uma igreja atuante, gente ativa no reino de Deus, gente que não teoriza sobre Deus, mas agem no poder do Espírito Santo. Faz isso para a tua glória e em nome de Jesus. Amém.